importante que eu queria partilhar com vocês. Hoje, a nossa igreja, não somente a igreja presbiteriana, mas a igreja evangélica como um todo, ela tem um grande problema que ela precisa resolver. Nós todos temos muitas dificuldades em entender e perceber quem é crente de verdade, quem é cristão, quem ama Jesus de fato. Basta hoje uma pessoa se declarar crente, pertencendo à igreja tal, que ela já é contada como rebanho de Deus. Mas a palavra de Deus diz que não é bem assim. Não é simplesmente nós virmos todos os dias à igreja, sentarmos aqui nos locais que estão demarcados e ficarmos aqui, prestar o culto. A palavra de Deus diz coisas mais profundas e mais importantes a respeito da nossa vida cristã. E, na verdade, a igreja vai passando por uma certa contaminação de pessoas que se autodeclaram isto, se declaram aquilo. Então, nós enfrentamos essa dificuldade. Se você me perguntar qual é o grande problema da igreja, eu diria cristã, evangélica, mundial, é este. É saber de fato quem são os crentes em Jesus Cristo. E você vai lá, pastor, nós vamos começar a criar um problema aqui de começar a apontar o dedo para as pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo porque a palavra o Senhor Jesus diz que pelos frutos nós podemos conhecer as pessoas. Mas eu queria que você pensasse por um aspecto muito importante. Uma dessas razões que outro dia nós voltaremos e falaremos um pouco mais sobre isso, é que as pessoas não estão tendo mais contato com a palavra de Deus. As pessoas não têm tido esse beber, esse comer da palavra de Deus. Não existe vida devocional, não existe vida pessoal com Deus. E quando isso é extraído da vida da igreja, tudo fica meio que comum. Então, eu queria ler um trecho da palavra de Deus hoje, falando sobre o que é que o Senhor Jesus pensa sobre isso. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí em João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Nós vamos ler. João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Esse texto é muito conhecido por todos. Eu acho até que quando eu falei em João 3, todo mundo já sabia o que eu estava pensando em dizer, né? João, capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 8. Vamos ler, então. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Irmãos, Nicodemos era um homem conhecedor. Basta somente saber. Não basta conhecer as coisas. Não basta você ter todo o conhecimento teórico de tudo aquilo que a palavra de Deus tem. Eu tive na minha experiência de juventude uma pessoa que conhecia profundamente a Bíblia.
Se você falava com ele sobre um versículo, ele sabia onde estava, ele citava de cor. Mas aquela pessoa começou a conviver conosco 1, 2 anos, e só para encurtar a história, igreja, esse homem foi a pedra de tropeço de toda uma geração de jovens que havia na minha geração. Não adianta somente saber, conhecer as coisas de cor, ter conhecimento científico, ter esse conhecimento geral. Não basta. E Jesus disse que Nicodemos, você, por ser membro do Sinédrio, sabia muito sobre lei, sabe muito sobre lei. Mas para entrar no reino de Deus, Nicodemos, é preciso passar por um novo nascimento. Mas o que é esse novo nascimento? Jesus diz no versículo 3, aquele que não nascer de novo, e a palavra lá, que está no original, e que Jesus disse isso aqui, que é o grego lá do passado, diz assim, esse nascer de novo é o nascer de cima. Aquele que não nascer do alto, aquele que não nascer pelo toque sobrenatural de Deus, nunca vai entender, Nicodemos, o que é nascer de novo. Irmãos, eu tenho visto que essa expressão, que esse ensinamento de Jesus está cada vez mais distante da realidade da igreja. Quando você diz a uma pessoa que para que ela seja membro do reino de Deus, melhor dizendo, ela precisa ter a experiência sobrenatural, do toque sobrenatural do Espírito de Deus na sua vida. Não é simplesmente entrar, começar a frequentar, é preciso haver, de fato, aqui, o que Jesus está dizendo, uma mudança real de vida. Para entrar no reino de Deus, é preciso passar pelo novo nascimento. Ou seja, todo homem tem que receber um ensino que vem de cima, que vem de Deus, receber o Senhor Jesus, que veio do alto também. Sem passar por essa porta, você vai entrar em outro lugar que não é o reino de Deus. O novo nascimento, ele tem algumas características que são importantes, que nós não podemos nos esquecer dele. O novo nascimento produz uma mudança radical no coração. O que recebe os ensinos de Cristo muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de agir, muda a sua forma de falar. Mateus 10, 39 e 40 diz assim, quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Esta nova mudança radical de vida está descrita naqueles valores que Jesus diz no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Irmãos, essa é uma obra de Deus. Não é você quem faz. Não é que você que decide que a partir de hoje eu sou crente. Não é você que decide que a partir de hoje eu vou pertencer a essa igreja e você já está contado no reino de Deus. Não, é preciso ter esse toque sobrenatural de Deus que transforma radicalmente a nossa vida. E transformar-se a vida radicalmente é uma obra única, exclusiva da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, cujo Senhor é Jesus. Outra coisa que acontece quando a pessoa ela recebe esse novo nascimento, além dessa mudança radical no coração, ela passa por uma renovação espiritual. É a mudança de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é parecer isso, é ser isto. Não se trata de forma, de você a partir de hoje andar com a Bíblia para onde você for, da sua maneira de se paramentar. Não é isso.
Jesus não está falando de nascimento novo, de um nascimento que é pela forma, pelo formato, pela aparência. Jesus está dizendo que o novo nascimento, a reforma radical da sua vida espiritual, acontece quando há o novo nascimento. Jesus está falando de uma espiritualidade e não de uma religiosidade construída por nós mesmos na forma, sem considerar a essência. A segunda coisa que Jesus ensina a Nicodemos e que nós aprendemos hoje, eu queria que você pudesse se manter firme aí, porque é importante que você carregue no seu coração isso. A segunda coisa é, Jesus diz no versículo 5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso aí tem causado tanta polêmica, tem dividido tantas igrejas e, na verdade, não se atenta necessariamente para aquilo que é importante nessa palavra de Jesus. Nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito é uma referência que está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, que diz assim, então aspergirei água sobre vós e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificareis. É aquilo que, em livro de Atos, é narrado pelo nosso irmão do passado. Pedro então lhe respondeu, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E Paulo também ensina à igreja de Éfeso o seguinte, a fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra de Jesus, pela palavra de Deus. Então, esta mudança que o novo nascimento provoca, não é uma mudança de fora para dentro, é algo de dentro para fora. E é uma mudança que nasce no seu espírito, no seu íntimo, lá no seu íntimo. E Paulo, então, está dizendo que esse nascer da água, que é pela palavra de Deus, tem essa mesma simbologia, a ideia do batismo. O batismo acabou sendo ficado atento pela forma. Então o Senhor Jesus disse que nós temos que batizar as pessoas, esse é fato. Porque o que simboliza a água no batismo? A água do batismo é uma presença física e visível de que você está dizendo para todos aqueles para quem você está sendo batizado, diante de quem você está sendo batizado, é que a sua vida foi transformada pela palavra de Deus, e aquela água sobre você, a aspersão que houve lá em Ezequiel, e a igreja teve essa maneira de batismo durante 1.600 anos. O símbolo da água que cai sobre a sua cabeça representa que a sua vida foi mudada de dentro para fora. A palavra de Deus entrou na sua alma até a divisão dela, e lá provocou uma mudança, colocou a semente do Evangelho, da palavra de Deus. Então, Jesus está falando também aqui, não somente da água, mas do Espírito. A palavra de Deus é poderosa, irmãos, para limpar. João Batista batizava com água, com o batismo de água, pregando o batismo do arrependimento. A palavra de Deus remete o homem a perceber o seu estado verdadeiro que está vivendo. Se longe ou perto de Deus, ela tem o poder de penetrar no fundo da sua alma, de qualquer pessoa que seja, e transformá-la. E Paulo diz que isso, na verdade, é uma purificação. E a palavra que nos faz lembrar, no grego também, é assim, catarse, é limpeza interior. Esse é o poder da palavra de Deus. Agora, vocês estão entendendo qual é a minha introdução lá? A preocupação que eu vejo que muito pouco se identifica quem de fato é a igreja verdadeiramente, porque ela perdeu o contato com a palavra de Deus. Ela não lê mais, nós não lemos, nós não temos conhecimento da palavra de Deus, e quando ela sai, tudo começa a se misturar.
Quando nós deixamos de ler a palavra de Deus, nós perdemos o discernimento daquilo que é e daquilo que não é de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus não está em nós, nós não sabemos discernir o que é e o que não é de Deus. É isso que eu estou dizendo. Não é simplesmente uma declaração, hoje eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a sua vida, de fato, tem que mostrar que você é, de fato, transformado, que a água que foi colocada sobre você, como um sinal de batismo, dessa limpeza pela qual você passou. Nascer da água, receber esse sinal de que a palavra de Deus chegou ao seu coração, produziu mudança, produziu maneira de falar, maneira de viver, mudou o seu estilo de vida. Irmãos e irmãs, não é possível nós tentarmos, nos esforçarmos e acharmos que é possível nós vivermos uma vida com Deus e viver um caso com o mundo. Por isso que lá quando você lê Oséias, ele simboliza a mulher de Oséias como uma prostituta. E Oséias se casa com ela, para que o povo veja a linguagem. A mulher de Oséias, a prostituta, representava o povo de Deus que congregava, porque estava traindo o Senhor. Dizia que era povo de Deus e estava vivendo como uma pessoa incrédula, uma pessoa que de fato não crê. Não havia discernimento espiritual das coisas de Deus. Nascer do Espírito. Também vos darei um novo coração, diz Ezequiel, um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei andeis como meus estatutos, e guardareis as minhas ordenanças e as minhas ordens observeis. Jesus está nos ensinando coisas importantes aqui. Primeira, que aquele que teve um novo nascimento teve uma vida transformada, houve mudança na vida. A segunda é que nasceu da água e do Espírito. A vida dele está sinalizando que a palavra de Deus entrou lá. A semente está lá, está brotando. Está crescendo, mas também diz que o Espírito Santo de Deus está com ele. Irmãos, experiência, meus irmãos, como essa descrita por Ezequiel e por esses irmãos e pelo próprio Senhor Jesus, experiência que só pode acontecer pela compreensão do Espírito de Deus. A terceira e última coisa que eu queria partilhar com vocês é com relação ao ensinamento de Jesus a Nicodemos, que serve também para nós hoje. Ele diz assim: o vento sopra aonde quer, no versículo 8. Senhor, o que tem a ver esse negócio do vento? Irmãos, para todos que querem servir e andar com o Senhor, precisa haver vontade. Assim foi com Jonas. Deus diz a Jonas: Jonas, o Espírito está soprando, Jonas vai a Nínive. E Jonas não vai. Não teve vontade de obedecer ao Espírito de Deus que mostrava para ele, que estava soprando no ouvido dele. Mas nós ouvimos a respeito de alguns irmãos, como Neemias. Ele recebe os irmãos, vem um relato da situação de Jerusalém. Aquele homem tem um coração entristecido, porque o Espírito de Deus estava nele.
e o Espírito de Deus soprou no ouvido dele: Neemias, você vai reconstruir a cidade, os muros de Jerusalém. Há uma situação que parecia impossível. Neemias se levanta, conversa com o rei e vai lá em ouvir a palavra de Deus, vai cumprir aquilo que Deus havia determinado para ele. Davi foi a mesma coisa, Paulo foi a mesma coisa, todos eles tiveram muita vontade de servir. A experiência de Filipe, diz o texto de Atos dos Apóstolos, que o Espírito de Deus pegava Filipe aqui e punha ele lá, pegava ele lá e levava ele para lá, levou ele lá para trazer como funcionário da Etiópia, depois levou ele para outro lugar. Então, irmãos, aqui o que está dizendo é que essa última característica que Jesus diz, nos ensina aqui, entre tantas outras coisas, que a vida que nasce de novo, ela tem mudança interior, é uma mudança de dentro para fora, que reverbera no seu corpo, nos seus braços, nos seus atos, nas suas palavras, no seu jeito de ser. Porque nasceu da água, nasceu pela ação do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus que foi ouvida, e aquilo começou a transformar a sua vida, começou a limpar a sua vida, porque você olha para a palavra de Deus, ela diz para você, fala assim: nossa, eu não posso fazer isso. Então começa um processo de limpeza interior. Mas também não é só isso. A presença do Espírito Santo em você brota também um desejo de servir a Deus, de obedecer a Deus, de dar a resposta sim para aquilo que Deus está ordenando que você faça. Agora vamos voltar à nossa introdução novamente. Como é que eu vou fazer aquilo que eu acho que é vontade de Deus, se de fato o Espírito Santo de Deus não está presente? O que vai acontecer, igreja? É o achômetro. Eu acho que esse é o caminho certo. Eu acho que... Não, as evidências parecem que são essas. Não é o Espírito Santo de Deus que está falando, mas muitas vezes é a sua cabeça, é a nossa cabeça. E Paulo diz que aquele que não é nascido também de novo, que é a igreja de Jesus, ele pensa com a mente de Jesus, porque ele diz que nós temos a mente de Jesus, e quem tem a mente de Jesus tem o desejo de servi-lo. Brota em nós um desejo de trilhar pela vontade de Deus plantada em nós, o desejo de seguir os caminhos do Senhor. Paulo aos Filipenses diz a mesma coisa, diz assim: quando Deus está em você, ele diz assim, é Ele que coloca na sua vida tanto o querer como o realizar. E o que nós vemos hoje? São igrejas absolutamente que não apresentam mudança de um cidadão do reino. Nós vemos comunidades inteiras que não têm a mínima vontade de servir ao Senhor. Recebe o rito do batismo, mas não revela internamente a transformação que a palavra de Deus, que produz a limpeza, está presente. Então, igreja, esta é uma mensagem que, em resumo, não basta saber, é preciso nascer de novo. Não basta conhecimento bíblico. Não basta. É preciso nascer de novo. O novo nascimento é uma mudança radical de coração, de renovação espiritual. Como? Nascendo pela água e do Espírito, nascendo pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. O que é nascido de novo é guiado por esse Espírito, pelo vento do Espírito, que sopra onde quer, e ele vai para onde o Espírito quer que vá. Como é que está a sua vida em relação a estas coisas que você ouviu nesta noite?
Você experimentou e tem experimentado essa transformação na sua vida? Ou você tem guiado os seus passos muito mais pela sua cabeça, pela sua razão, do que pela ação do Espírito Santo de Deus? Aquilo que você vai fazer amanhã, eu não sei o que é, mas se você tiver que fazer alguma coisa amanhã, você já consultou a Deus sobre isto? Você já olhou na palavra de Deus que é isto? Ai, pastor. Irmãos, se a sua vida não está assim, é preciso que esteja, para que nós possamos, como igreja individual e coletivamente, sejamos contados como cidadãos do reino de Deus. Nicodemos, igreja Betânia, é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. Não é você que determina isso. Não é você. Tem que saber que vem do alto esse toque. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio do alto. Eu nasci, eu vim do meu Pai. Eu vim do alto. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração, que você pudesse responder para você mesmo. Você vê essa transformação espiritual na sua alma, no seu coração, na sua maneira de viver? Nós precisamos tornar distinto quem é de Deus, quem é de Jesus e quem não é. E quando uma igreja começa, um irmão aqui, de repente ele começa a buscar uma proximidade de Deus, a outra irmã também busca, isso vai provocando na igreja uma reação em cadeia. E de repente, a vida do irmão passa também a reverberar na minha, a minha na dele e nos outros. Porque é a palavra de Deus que está agindo, é o Espírito Santo de Deus que está nos purificando, transformando a nossa vida. Eu queria que você pensasse muito. Que você pudesse ter um tempo aí de oração, nós estamos encerrando já o nosso culto, está dentro do previsto. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Sabe por quê? Porque esses momentos são momentos que Deus nos dá de tomarmos algumas atitudes, tomarmos algumas posições, alguns posicionamentos diante da palavra de Deus, daqui que você acabou de ouvir. Pensa aí um pouquinho. Tem um momento de oração, se você quiser. Aproveite esse momento. Se você está sentindo que esta palavra que você ouviu hoje é de Deus para você, não faça vista grossa. Se mire diante do Senhor, busque o Senhor. A igreja do Senhor Jesus, ela tem uma identidade. Ela tem a sua palavra, o Evangelho no seu coração. Tem o Espírito Santo do Senhor governando a vida. E ela tem um desejo enorme de fazer a vontade de Deus, de ouvir o Espírito do Senhor soprando. Aonde quer. Senhor Jesus, nós queremos pedir que o Senhor trabalhe no coração da tua igreja de forma pessoal e também coletivamente, para que nós possamos, Pai, ser de fato o sal da terra, a luz do mundo, que nós possamos ter a nossa identidade marcada pela tua palavra e pela presença de Jesus em nós. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Adense a tua presença no meio do teu povo, para que o mundo saiba que nós pertencemos ao Senhor. Porque hoje, nesta noite, eu nasci de novo.
Eu recebi a tua palavra e quero que o Senhor transforme o meu coração de dentro para fora. Mude o meu estilo de vida. Ó Deus, faça isso em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.